consegue me entender, tá? Rapidinho, aí eu já coloco. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nossa casa está cheia hoje, que maravilha, isso é bom demais. Feliz ano novo para todos, aqueles que eu não vi semana passada, essa semana, sejam todos muito bem-vindos. E assim, nesse momento, agradecendo a presença de todos vocês, eu peço para quem não desligou o celular ainda desligar, porque esse é o nosso momento, né? É só 40 minutinhos que a gente fica aqui, então é o nosso momento. Vamos desligando o celular para não atrapalhar o nosso tratamento, tá? O horário de chegada a gente pede que chegue um pouquinho mais cedo, né? Para a gente tomar o passe tranquilamente, né? E se acomodar direitinho, ouvir essa musiquinha que faz a gente viajar no tempo, né? Quem está em casa, na live, né? Boa noite a todos aqueles que estão nesse momento assistindo a gente também, que agora é ao vivo, direto para o Facebook, né? A gente deu um pouco de férias para Renata, que ela também cansou, né, coitada? Toda terça-feira, terça, quinta e domingo, aí a gente está ajudando ela um pouquinho, dando férias para ela. Então, a todos que estão na live também o nosso boa noite. Então, a gente continua com os procedimentos da Covid ainda, né? Eu tirei a máscara para vocês poderem entender o que eu estou falando, mas logo em seguida já coloco. A gente ainda tem os álcool em gel, né? A máscara, para nossa proteção e para de vocês também, os nossos familiares, né? Porque afinal de contas a gente sai na rua, volta para casa, então a gente tem todo esse cuidado ainda. A gente tem a importância de passar pelo atendimento fraterno, que antes a gente fazia via WhatsApp, e agora a Keila já está fazendo presencialmente. Quem quiser passar na entrevista, que era a nossa antiga entrevista, né? Quem quiser passar com ela ou com a Flavinha, depois é só agendar lá que elas agendam direitinho para vocês. Aqueles que estão na live também, né, que sentem necessidade de estar passando também, pode estar agendando pelo WhatsApp. O mesmo WhatsApp que agenda o horário aqui, pode agendar para estar passando no atendimento fraterno também, ok? Então, nesse momento, a gente vai falar sobre o nosso bazar. Tem o bazar lá na frente, que acho que todos vocês já conhecem, né? Que a nossa casa vive de doações. Então, tem quem tiver assim uma roupa, um sapato, um alimento e quiser doar para casa, será muito bem-vindo. Que a gente tem 50 famílias, né? Que a casa fornece cesta básica. Então, a gente vai ajudando eles com a ajuda de cada um de nós aqui. Traz um quilo de açúcar, um quilo de sal. O que puder trazer é muito bem-vindo, tá? E para o bazar, roupas, sapatos, panelas, prato, o que tiver que não quiser mais, que tiver em bom estado, a casa também aceita, que a gente vende no bazar e reveste para pagar as contas da casa, tá? Aluguel, água, luz. Que a casa é como se fosse a nossa casa. Na verdade, é a nossa segunda casa aqui, né? Então, a gente aceita tudo isso. Quem quiser colocar o nome nas caixinhas de vibrações, lá na frente tem a caixinha. Aí você escreve lá o nome da pessoa que você quer fazer vibração, tanto encarnado quanto desencarnados. Você coloca o nome da pessoa, se é desencarnado ou se é encarnado. Tem as vibrações também para os nossos animais. Tem um animalzinho em casa, está doente, você quer que ele se sare? Você põe o nominho dele lá também, que na hora das vibrações a gente faz também pelos nossos animais, que afinal de contas eles fazem parte da nossa família, né? A necessidade do estudo. A nossa casa já vai começar os cursos, acho que a partir do mês que vem, né, Flavinha? Uhum. Vai começar os cursos, é tudo online. Tem do primeiro básico até terminar os estudos. Quem quiser também é só deixar o nome lá na frente, né? Acho que tem a fichinha para preencher. Eu ainda não sei a data que vai começar, mas aí quando estiver chegando o dia de começar, a gente avisa para todos, tá? Permanecer em silêncio, porque o silêncio, a nossa prece, o silêncio é uma prece. Enquanto a gente está
ouvindo essa musiquinha aqui em silêncio, o plano espiritual está cuidando da gente e a gente mesmo está nos harmonizando para poder receber o passe melhor. Quando terminar aqui a palestra, permanecer sentado, os que estão aqui permanecem sentados, porque a gente vai começar o tratamento lá na sala. Os da live, a pessoa que estiver fazendo a palestra, logo em seguida ela já vai dar o passe online para aqueles que estão assistindo de casa, ouvindo a palestra de casa. Os daqui permanecem sentados, que a gente vai abrir a sala lá e vai dar o passe normal aqui, ok? Quem quiser levar o folheto do Evangelho para fazer o Evangelho no lar, a gente tem ali na frente também, porque o Evangelho, você escolhe um dia da semana para fazer o Evangelho no lar, porque a gente vem aqui e faz tratamento aqui, né? Mas a nossa casa também ela precisa permanecer harmonizada, então a gente fazendo o Evangelho no lar é uma forma da gente estar protegendo a nossa casa, os nossos familiares. Até a próxima semana. É uma vez por semana que a gente faz 15 minutinhos, é rapidinho e super fácil. Quem não souber fazer, pede ajuda pra gente, que a gente pega o folhetinho lá na frente e ensina bonitinho, ok? As lives, elas continuam, né? Terças, quintas e domingo. Ao horário daqui, de 8 às 8h20. Quem assistiu aqui, gostou, quiser assistir em casa de novo, chega lá, entra no Facebook da Casa do Caminho, Facebook e YouTube, também pode assistir novamente. E tem uma sequência dos livros da coleção Fonte Viva, tem uma sequência. Você quiser assistir a de hoje, você assiste, se quiser assistir a de domingo, você assiste. Então é uma sequência, tá? A necessidade de agendamento pelo WhatsApp continua, né? Porque você viu, como a nossa casa é pequena, olha como está lotada hoje, graças a Deus. Mas, se a gente se a gente liberar, vai chegar uma hora que aqui vai estar muito lotado e aí não pode, né? A gente pode ser até multado por causa disso. Então, por isso, a necessidade do agendamento, ok? Então, nesse momento, a gente vai elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E vamos, neste momento, fazer uma oração para que logo em seguida a nossa amiga comece a fazer a palestra. Vamos fazer uma prece chamada Prece das Fraternidades, para nos harmonizarmos melhor e poder receber melhor o nosso tratamento. Prece das Fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nesse momento vamos envolver a nossa irmã Ana Paula, que fará por nós a palestra na noite de hoje. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. Você deve estar achando engraçado, mas é porque eu fiquei ansiosa por conta que está sendo transmitido. Então, boa noite ao pessoal de casa também. Enquanto o pessoal de casa pega o copinho de água deles, eu vou colocar minha apresentaçãozinha aqui, porque eu gosto de ir falando, para que vocês possam ir acompanhando. Às vezes eu acho que é chato, eu vou lendo, e aí às vezes a gente não acompanha, né, a leitura que a pessoa está fazendo. Então, colocando ali, eu acho que fica mais visível e fica mais fácil de acompanhar uma coisa tão cansativa. E aí também é minha colinha, né? Porque eu também tenho o direito de dar uma coladinha. Mas brincadeiras à parte, boa noite a todos, bem-vindos à nossa casa. A nossa palestra de hoje é baseada no livro Vinha de Luz. Foi um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo seu mentor, que é o Emmanuel. Nós já estamos na lição 73.
E o tema dessa lição, eu não sei por que ela chega aqui, Flavinha, você sabe. É a primeira. Aqui no canto. Tá sim. Aqui no canto de monte de essa lição 73, ela chama falatórios. E toda a lição desse livro, ele traz um trecho da Bíblia. A Bíblia baseada no Novo Testamento, né? O Novo Testamento ele é feito depois da morte de Jesus, então Jesus já tinha passado por aqui. Então, se alguém for querer pesquisar na Bíblia, tem que ser na parte do Novo Testamento. E essa parte que está no Novo Testamento, que é baseado o tema que Emmanuel ditou para Chico, ele fala assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Isso está em 2 Timóteo, porque tem Timóteo 1, esse é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Então eu gosto de sempre falar um pouquinho dessa parte da Bíblia, para depois a gente entrar na parte do livro, para que a gente possa fazer essa ligação do porquê que o Emmanuel está falando isso naquele texto, para a gente poder entender e não ficar uma coisa muito vaga. Quando eu estava preparando a palestra, que a gente estava em falatório, todo mundo já pensava, falatório, mas gente falando, fofoca, aquela coisa toda, né? Mas não era bem isso que ele estava falando ali. É também, mas o objetivo, com base no que está na Bíblia, primeira coisa que eu pensei, eu pesquisei. Então, o que é falatório para o dicionário, né? Então, para a nossa mente, a gente já traz aquela primeira imagem. Então, é ruído de muitas vozes, conjunto de fatos ou coisas contadas, sem conhecimento real ou válido. É o que a gente chama de calúnia, né? Quando alguém fala uma coisa que não é, né? Murmuração, má língua, controvérsia, que gera polêmica. E o falatório profano, que é o que consta lá da Bíblia, é algo alheio à religião. Mas alheio à religião em que sentido? Não é porque a pessoa não é religiosa, porque a pessoa está querendo falar de religião sem conhecer religião. Então ela não está embasada. Então é nesse sentido, né? Mas então aqui, se eu estou falando da Bíblia, mas não. É leigo no assunto. Eu quero falar de uma coisa na qual eu não estudei para falar. Aí vira um falatório, porque não tem fundamento, né? Então, feitos esses esclarecimentos, eu vou falar um pouquinho do que está no trecho da Bíblia até chegar, porque esse versículo, ele é o 16 do capítulo 2 dessa passagem. Então, é uma frase que parece que está solta, mas ela tem um contexto. Então, a primeira coisa é que isso é uma carta de Paulo para Timóteo. Paulo, todos nós sabemos que é aquele apóstolo que era o doutor da lei, que perseguia os cristãos, até que ele se converte, e aí ele passa de perseguidor a promulgador do evangelho, né? E aí ele passa por diversas dificuldades, porque aí ele passa a ser perseguido, porque ele está divulgando o cristianismo. Naquela época a gente sabe que era uma coisa muito difícil, passou por muitos perrengues, né? Teve muitas dificuldades. E aí nessa parte que ele está falando para Timóteo, ele já está um pouco mais velhinho, em outra cidade. E aí ele manda uma carta para Timóteo. Quando a gente vai na igreja, por exemplo, que eles falam, segunda epístola de Paulo, epístola, carta. Se a gente estivesse na católica, eles iam falar, é uma epístola de Paulo para Timóteo. Às vezes eu gosto de falar, porque às vezes a gente não sabe o que quer dizer, e é bom a gente entender. Então Paulo escreveu uma carta para Timóteo, onde o motivo que ele escreveu é que ele estava a aflição de Paulo por Timóteo, e uma exortação à firmeza e à constância no ministério. Isso foi tirado da Bíblia. Tudo que está escrito aqui são trechos da própria Bíblia. Para a gente já também poder interagir um pouquinho, porque às vezes ler a Bíblia é algo difícil, né? Então, eu não peguei todos os versículos até chegar naquele, mas os principais. Aí ele fala assim: te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Por quê? Porque Timóteo foi um dos discípulos escolhidos por Paulo e que estava fazendo a divulgação do cristianismo. Então ele está lembrando, lembra que eu falei que você era capaz, que quando ele fala que eu colocou a mão, você tem isso dentro de você. Você participou das conversas que eu tive levando os ensinamentos do Evangelho. Então você tem esse dom e você consegue passar isso para as pessoas, né? Porque Deus, eu achei interessante essa frase, eu acho que isso serve para a gente, né? Olha só,
Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então é bom a gente ouvir isso, porque nós também temos os nossos momentos de temor, né? Nós também temos aqueles momentos que nós achamos que nós não vamos conseguir. Mas Deus não nos fez fraco. Deus nos fez com essa fortaleza e nos deu aquilo que nós temos a capacidade de fazer. Então, não vamos desistir. Tá vendo? Isso lá atrás já era dito. E por que para nós também não, né? E aí ele fala, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, Paulo, né? Que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Aflições por quê? Aquilo que eu disse, que naquela época era muito difícil você fazer essa divulgação sem ser perseguido, né? E que não se envergonha como ele também não se envergonhou de levar a palavra, mesmo passando por todas aquelas dificuldades, ele, Paulo. Que nos salvou, Deus, né? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço e não me envergonho. Ou seja, se Deus mandou Cristo, seu Filho, para vir aqui nos salvar, que morreu por nós, e não desistiu, porque Cristo foi perseguido, foi crucificado. Então ele fala, por que eu, Paulo, que agora estou divulgando os ensinamentos do Cristo, vou desistir? E por que você, Timóteo, também não vai conseguir? Então não vamos nos envergonhar, não vamos desistir, né? Vamos continuar levando a mensagem que Cristo trouxe para a gente. Porque Deus mandou ele para nos ajudar, para nos trazer esses ensinamentos. Não vamos deixar que seja em vão, né? Você vê que é tudo uma carta de motivação para ele, para poder ensinar as pessoas daquela época. E aí ele fala, conserva o modelo das sãs palavras que de mim têm ouvido na fé e na caridade que há em Cristo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E tu, pois, porque aí já é o capítulo 2 que já está chegando na parte do pois, né? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Ou seja, não deixa de passar os ensinamentos, passa para as outras pessoas, para que essas pessoas que estão predispostas a ouvir possam levar para outras que também precisam conhecer a palavra do Cristo, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque a gente fala assim, mas eu estou lendo o que está lá atrás. Mas traz para o dia de hoje. Por que estamos todos nós aqui hoje reunidos? Porque somos também apóstolos do Cristo, não somos? Claro, não somos aquele da igreja, mas somos pessoas que estamos aqui para ouvir uma palavra de Cristo, para aprender, para quando alguém vier conversar com a gente também tenha boas palavras para dizer para as pessoas e passar essa corrente do bem para frente, né? Aí ele fala, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar os frutos. Ou seja, se nós estamos aqui, estamos predispostos a fazer o bem, a nos melhorarmos, a tirarmos um momento para estudarmos um pouquinho o Evangelho, aprender e evoluir, nós vamos colher os frutos disso. Nós que estamos aprendendo somos os primeiros a receber essa paz, essa tranquilidade, essa reforma íntima que estamos buscando e trabalhando, né? Então, nós não podemos não passar para frente. Aí ele fala, considera o que digo, porque o Senhor te dará ensinamento em tudo. Se nós estudamos, aprendemos, e com isso recebemos um ensinamento. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Aí nós vamos entrar no livro. Por isso que eu quis dar uma explicação do porquê que ele como chegar nessa frase que Emmanuel usou. Então veja, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem maneja bem a palavra da verdade não faz falatório, porque estudou, porque aprendeu, porque sabe o que está falando. Não está caminhando, não está fazendo. Como chama agora na internet? Me fugiu a palavra? Quando alguém publica algum fake news. Obrigada. Então, veja como lá atrás existia com outro nome. E veja como agora está muito mais fácil nós nos envolvermos nesse tipo de coisa. E agora tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem a TV, que é tudo ao mesmo tempo, né? Você às vezes fala alguma coisa e prejudica alguém por falar algo que não foi fundado, está caluniando. Então, são falatórios. Agora, se eu preservo a boa palavra, se eu estudo o que eu falo, se eu conto algo que eu realmente tenho conhecimento, eu vou prejudicar? Não. Então, agora a gente entra na parte do que Emmanuel fala sobre isso, né? Que está no nosso livro. Aí ele começa assim, né? Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Ou seja, a religião e a ciência estão estudando várias coisas que fazem mal para a gente. E fazem de tudo para resolver e extinguir, como doenças. Porque, veja, Quanto se há trabalhado, é um livro de 1950, então ele usa aqui exemplo do álcool como algo ingerido e das sífilis, né? Quanto se há trabalhado, louvavelmente, no combate ao álcool e às sífilis? Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde e deprimem o caráter, né? Tanto para quem bebe, que fica numa posição ruim, que ele está usando ali de exemplo, como para quem tem a sífilis, que eles foram buscar a cura da doença, isso naquela época de 1950. Hoje nós temos vários outros problemas, né? Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno, que sempre forma, em derredor, imensa família de elementos enfermiços, ou aviltantes à feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam na sombra. Raros meditam nisso. Não será porventura o verbo desregrado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade e da perturbação? Ou seja, por que está todo mundo tão preocupado com as sífilis, com o álcool, com as doenças, mas não dá importância para o quanto mal faz uma palavra maldita? Maldita não de maldita, né? Mal falada, né? Maldita. E o quanto isso interfere nas vidas das pessoas, né? Como a gente mesmo disse hoje, por Facebook, por WhatsApp, aí começa a correr aquilo tudo, vai fazendo mal para todo mundo. E como que a pessoa que está passando por aquilo se sente? Quanto transtorno aquilo causa, né? Então, por que ninguém se preocupa com isso? Por que ninguém pensa em instruir mais as pessoas e tentar achar uma solução para o problema do falatório, né? É preciso pensar nisso. É algo também que faz mal, que também adoece, porque a mente também adoece. Antigamente a gente achava que era só a saúde física, né? Hoje nós já sabemos o quanto a mente adoece. E depois da pandemia nós descobrimos mais ainda, né? E aí ele fala assim, Deus criou a palavra. O homem engendrou, que é gerou, criou, o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Perniciosa que é aquela que prejudica, né? Que causa danos, perigosa, que é o que realmente tem acontecido muito. E quantos inimigos da paz do homem se aproveitaram do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Né? Porque acaba gerando crimes, acaba gerando problemas. Mas ninguém faz nada. Por que ninguém faz nada, né? Essa é a indignação dele para com isso. Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada, né? Desviada, do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz?
Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice da nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Gente, aí vocês vão falar assim, mas eu não falo em público, eu não sou governador, eu não sou o presidente da república, que o que eu falar tá todo mundo vendo, né? Porque quando isso acontece, nós percebemos, né? Olha só o que o presidente falou sobre isso, olha o que aquele... Até um ator, um jogador, alguém que seja público. Mas e qual é a nossa responsabilidade no nosso dia a dia? Será que nós também não precisamos nos preocupar com o que nós dizemos? No nosso trabalho, na nossa casa, dos nossos amigos, dos nossos filhos. Nós aqui da Casa do Caminho, vocês chegam aqui indo buscar um conforto, um consolo, um auxílio. Nós trabalhadores, não somos responsáveis pelo que falamos para vocês? Não somos responsáveis por essa palestra que está sendo dada? E nós pais, quando um filho vem pedir um conselho, a esposa, ou o marido, ou o colega, gente, quanto de nós precisa de uma palavra de apoio? Nós também não precisamos estudar coisas boas para serem ditas? Não somos os discípulos do Cristo para levar o amor, para levar a caridade? Ou alguém vai vir falar para você, nossa, eu não estou me sentindo bem. Problema seu. Como aquelas pessoas vão se sentir? Se ela está te procurando como um amigo dizendo que não está se sentindo bem, é isso que ela queria ouvir? Se fosse eu que falasse, era isso que eu queria ouvir? Então, então eu não sou importante? Todos nós somos importantes. Tudo aquilo que dizemos é importante. Não importa para quem, não importa o momento. Até dentro do ônibus, se alguém senta do meu lado, está se sentindo mal e conversa do nada, na fila, é importante. Então o falatório é o falatório geral. O falatório que sai da boca. Nós temos que pensar no que sai da nossa boca. Nós temos que ser exemplos do que falamos, do que fazemos, de como agimos. Porque tudo isso interfere na nossa rotina e na das pessoas com que nós convivemos. Então, o que nós estamos fazendo sobre isso? Ninguém viu. Eu xinguei aqui a Kátia. Ninguém viu, ninguém ficou sabendo. E a minha consciência? A minha consciência viu. Eu sei que eu falei. Eu sei que eu ofendi. Eu sei que eu não ajudei. Eu posso não sentir isso agora. Sei quando eu passar para o outro plano. Porque nós espíritas acreditamos na outra vida. Deus vai me julgar? Não, a minha consciência vai me julgar. De que eu passei por aqui e não fiz o mínimo do que eu podia fazer. Eu não preciso ser ninguém importante para ser algo a mais. Eu preciso, pelo menos, ser importante para aqueles que estão na minha volta. Ser importante para mim, para os meus amigos, para os meus familiares. Então, nós temos uma responsabilidade. Nós queremos muito falar, qual é o meu objetivo de vida? O meu objetivo de vida é, pelo menos, fazer o melhor para aqueles com quem eu convivo, com o trabalho que eu realizo. Então, é importante. Ninguém eu não sou ninguém para isso. É sim. Quanto um filho admira a gente, quando é pequeno, e olha tudo que a gente faz. Basta nós olharmos como olhávamos para os nossos pais. Não eram os nossos exemplos? Então, temos responsabilidade, sim. E para conosco também, porque nós também temos que cuidar de nós, né? Então, ele fala assim, né? Ele vai, se eu não me engano, acho que já está finalizando. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, como eu disse agora, né? Quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, já conhecemos um pouco, porque estamos aqui falando sobre ela, né? Constitui ruinoso relaxamento da nossa vida, diante de Deus e da própria consciência. Se eu já conheço um pouco, se eu já posso fazer o bem e eu não estou fazendo, é um relaxo. Eu estou deixando de fazer, né? Eu estou sendo desleixada. E cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Somos discípulos do Evangelho. Não é para ser, não estou falando de uma religião fanática, mas se temos conhecimento do Cristo, somos discípulos do Evangelho. E temos que ter uma palavra de amor
fazer o próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Falar para o outro pelo menos o que eu queria ouvir, se eu não souber nada do que dizer. Então, pelo menos fica em silêncio, dá um abraço e já ajudou, né? Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Gente, pensa, escura corrente de venenos psíquicos. O que é uma escura corrente? Literalmente uma escura corrente. Eu estou colocando porcarias dentro da minha cabeça. Pense numa nuvem negra da família Adams, que vai em cima do carrinho, pensando coisa ruim, falando coisa ruim, agindo de forma ruim, eu estou colocando coisas negras e ruins na minha cabeça. Uma corrente do mal, digamos assim, né? Então, e ameaçando espíritos valorosos, que às vezes tem tanta coisa boa para oferecer, e comunidades inteiras, porque se for um discípulo de alguém importante que está falando para uma maioria, vai colocar aquilo dentro da cabeça de mais pessoas. E o que um fala? Um fala para o outro, né? Então, vamos melhorar, né? Vamos tentar. Vamos realmente pensar nisso. A intenção aqui não é ninguém colocar na cabeça de vocês como vocês devem agir, como vocês devem falar. Vocês podem fazer a leitura, vocês podem ler o trechinho da Bíblia, tirarem suas próprias conclusões. Mas eu acho que, assim, pelo menos que nós possamos pensar no que é melhor para nós. Porque nós também, quando nos envolvemos nesse tipo de situação, nós também ficamos mal. Nós não nos sentimos bem. Então, vamos tentar, né? Falar coisas melhores, fazer coisas melhores, agir de forma melhor, para que nós também possamos ter paz, ter alegria, ter um convívio melhor com os amigos, com os colegas de trabalho, com os nossos familiares. A vida corrida é difícil, né? Então, quanto melhor a gente puder viver, quanto mais confortável nós pudermos estar, melhor para todos nós e para a nossa consciência. Para agora e para quando a gente passar para o lado de lá. Era isso que eu tinha. Eu vou falar. Para falar sobre a parte da palestra. Agora eu vou fazer a parte das vibrações da live e depois fazer o passe online deles, para que depois nós possamos começar o trabalho dentro das salas para as pessoas presentes, tá bom? Então, agora aqueles que se encontram em seus lares, que tenham pegado já os seus copinhos de água, vamos aproveitar esse momento que tivemos de paz e tranquilidade e vamos vibrar amor, paz, tranquilidade, serenidade para todo o nosso planeta, para todos os nossos governantes, para todos os habitantes, para aqueles que se encontram enfermos, para aqueles que se encontram hospitalizados, que estão em casa, para aqueles que se encontram enfermos da mente também, que possam todos receber as nossas vibrações de paz, de amor, de tranquilidade. Vamos vibrar também por todas as igrejas, por todas as comunidades, por todas as religiões que sejam, que possamos todos estar juntos na mesma sintonia, que possamos vibrar no mesmo amor e fazer chegar a palavra do Cristo na maior parte dos lugares e pessoas que necessitam. Vamos vibrando por nossos familiares, por nossos amigos, por nossos colegas de trabalho, pelos nossos trabalhos, pelos nossos estudos. Vamos vibrando paz, amor, tranquilidade, sabedoria, saúde e pedimos licença ao nosso Pai Maior para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos pedir para os nossos amigos da espiritualidade que envolva todos nós, aqueles que se encontram em seus lares, acompanhando esse nosso momento de estudo, envolvam nossa mente em muita paz, muita luz, muita tranquilidade, que possam preparar o nosso lar, limpando o nosso corpo, limpando a nossa mente,
trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo sabedoria, que nós possamos receber aquilo que precisamos, que a espiritualidade envolva cada um de nós, trazendo tudo aquilo que precisamos, nos auxiliando nas ideias daquilo que precisamos para resolver as nossas pendências, que possa nos auxiliar na cura das nossas doenças, que possa nos proteger, que possa nos amparar, e que Deus, na sua infinita bondade e amor, possa adentrar aos lares de todos aqueles que se encontram aqui e nos assistindo, trazendo cura, paz, amor, sabedoria, vontade de se melhorar, vontade de crescer e evoluir, e que a semana de todos seja abençoada, tranquila e com muita paz, muita luz e muito amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite, muito obrigada e até a próxima.